Agora, 8h39, no estúdio aqui conosco, eu e mais Geraldo Saliba. Mais uma vez, a gente deseja um bom dia ao nosso prefeito, o Divaldo Lara, que está aqui conosco, já deu o seu bom dia, mas mais uma vez desejamos ao senhor um bom dia, prefeito. Seja bem-vindo à nossa casa. Bom dia, Rogerinho, bom dia, Geraldo. Bom dia. Prazer poder estar aqui com vocês nessa manhã de segunda-feira, início de semana. Se Deus quiser, uma grande semana para a nossa cidade, para o nosso povo, né? Uma semana de boas realizações, que a gente tenha uma semana abençoada, né? Colhendo bons frutos aí, né? Nas nossas ações. Venho falar um pouco do trabalho, das questões, né? Que a gente estabeleceu para essa semana, algumas ações que é necessário dividir com a população de Bagé, andamento de projetos. E também, né, vou reservar aí uma parte da minha fala para poder responder aqui, né, as questões do líder do PT, que teve aqui, e também do presidente do PT. Mas eu vou deixar esse, porque é menos importante, né, essas questões, para o final, né, da minha fala, em função que os assuntos de interesse da população são muito maiores. E os assuntos relacionados ao PT são do tamanho da insignificância do PT. Então, essa parte eu vou deixar um pouco mais para o final. Mas eu quero começar falando um pouco sobre a obra da barragem e dar uma excelente notícia, né, para vocês. Nós já temos aí mais de 25% de obra, tá, somado com o remanescente, com o que o Exército já está fazendo pronto. Um quarto, praticamente. Tá? Então, olha que notícia para a cidade de Bagé. O cronograma do Exército Brasileiro, as obras do Exército Brasileiro na barragem, estão, né, adiantadas. Então, a importância disso e o quanto, né, nós acertamos em trazer o Exército para fazer a obra dos bagenses. Muito fui atacado e questionado, né, que isso não aconteceria, inclusive por essa gente do PT que veio aqui na rádio, que dizia, não vai sair, agoravam, né? Tem aquela expressão dos antigos que diz agorar, né? Agorar é torcer contra. Aí diziam que não ia sair, tá aí o Exército Brasileiro, inclusive tu pode ver, nenhum petista vai lá na barragem, sem terra, não cruza por lá, porque se entrar lá fica preso. O perímetro lá é um perímetro militar. Foi entregue todo o perímetro daquela obra ao Exército Brasileiro. Só nos entrega concluído. É o mesmo Exército que está fazendo a obra da BR-116, o trajeto Porto Alegre. Eu já ia comentar com o senhor. Eu fui essa semana a Porto Alegre e fui pela BR-116. Então o pessoal ali está tocando firme a obra. O Exército ali é caminhão, é máquina. Eles estão ali a 1000. O general Arruda disse que até o final do ano está concluída aquela obra. O general Arruda é o general responsável pelas obras do Brasil. E o tempo até estava nublado e eles continuavam ali, né? O Exército trabalha das 6 da manhã às 6 da tarde, de segunda a segunda, ininterruptamente. Eles posam na barragem. Sabia, Geraldo? Tu já foi lá? Já fui. Agora com o Exército? Não, eu fui sim, que eles se instalaram lá. Então eu vou te levar, convidar a Rádio Cultura nessa semana de aniversário dela, porque nessa história de mais de 70 anos da Rádio Cultura, certamente o assunto barragem esteve entre os principais assuntos da rádio na sua história, porque entrou prefeito, saiu prefeito e nunca resolveram. Até que, graças a Deus, né, nós entramos e conseguimos botar o Exército Brasileiro, e com o Exército não tem, né, erro, que o Exército começa, termina. E o Exército, então, está com as suas obras adiantadas no canteiro de obras de Bagé. Isso é muito importante. Por quê? Porque vai nos dar aí uma previsão de entrega dessa obra antes do tempo. Então, isso assim tem muita chance de acontecer pelo ritmo que está o Exército. E eles, assim, gostando muito da cidade, né? Tem mais de 50 militares já em Bagé, Rogerinho, trabalhando nessa obra, lá, direto na obra. Várias máquinas e equipamentos. E isso dá uma celeridade, uma rapidez muito grande. Então esse era um assunto que eu queria dividir, uma excelente notícia com a população
de Bagé. Uma outra notícia, né, que tem interesse de toda a população é que vocês estão acompanhando aí os movimentos das empresas de ônibus, pedindo aumento da passagem de ônibus, alegando e provando que estão no prejuízo em função da pandemia, e realmente estão no prejuízo, né? Apesar de que tiveram muito lucro, né, nos anos anteriores, mas durante a pandemia tiveram muito prejuízo. E as empresas, então, solicitaram que a prefeitura fizesse um levantamento. E nós contratamos, então, uma fundação técnica, a Fundatec, para fazer o levantamento desse prejuízo, já cortando algumas despesas extras das empresas, para poder enxergar por dentro como é que as empresas trabalham a questão da passagem. Bom, os motoristas, cobradores, trabalhadores das empresas de ônibus sem aumento, fazendo greve, como vocês viram, né? E a Prefeitura de Bagé fez concessão desse serviço. Esse serviço de transporte coletivo não é da Prefeitura, ele é privado, de duas empresas de ônibus, Anversa e Statibus. Portanto, né, a responsabilidade com seus funcionários é das duas empresas, não da Prefeitura. Mas a Prefeitura enxerga, né, a dificuldade das empresas e principalmente a dificuldade da população de Bagé, Geraldo, no que se refere a um aumento de passagem de ônibus. As empresas fizeram um cálculo que a passagem de ônibus passaria dos R$5. Isso é muito alto, né? Muito caro para esse momento, principalmente porque não são apenas trabalhadores do comércio. Tem muita gente que utiliza o transporte coletivo que vive de bico, de faxina. Tem muito trabalhador autônomo, né, que depende do transporte coletivo. Então, o que a Prefeitura está fazendo? A Prefeitura de Bagé, num ato histórico, nenhum prefeito fez isso na história de Bagé, nós vamos pagar o aumento da passagem de ônibus. Ou seja, injetar dinheiro. Nós vamos pagar, Rogério, o aumento da passagem de ônibus dos bagenses. Vou pagar todas as passagens de ônibus, as gratuidades dos idosos, pretendo pagar dos deficientes. Nós não deixaremos ter aumento de passagem de ônibus em Bagé, um ato histórico. Então, este ano, a Prefeitura vamos cortar certamente, né, de outras áreas, porque o dinheiro é o mesmo, tu tira de uma área para botar na outra, mas os trabalhadores do transporte coletivo de Bagé que estão me escutando nesse momento, motoristas, que lutaram na pandemia junto conosco, que eu fiz questão de vaciná-los, cobradores, essas pessoas não pararam nunca de trabalhar. Merecem aumento, merecem o reajuste. E por isso, né, e para ter esse reajuste, a Prefeitura vai pagar a diferença. Nós vamos aqui, estamos fechando as nossas contas, né, essa semana e largando então a notícia a toda a população de Bagé, uma das poucas cidades no Brasil a fazer isso, né? Pouquíssimas cidades no Rio Grande do Sul fizeram isso. E detalhe, nós estamos fazendo isso não é tirando o cálculo da cabeça de ninguém. Foi contratada uma empresa para ver o tamanho, né, da deficiência financeira das empresas com as passagens de ônibus, para calcular o valor que teria que ser a passagem, e eu estou dizendo, bom, agora quem vai pagar é a Prefeitura, não vai ser o povo de Bagé. Nós vamos pagar essa diferença para que a passagem de ônibus permaneça no valor que está, para que as empresas não quebrem, os funcionários recebam os reajustes, o trabalhador autônomo não vai ter aumento da passagem de ônibus, o trabalhador do comércio não vai ter aumento da passagem de ônibus, os empresários não terão que pagar aumento da passagem de ônibus. Então isso injeta um recurso muito importante na cidade de Bagé, né, e coloca
a cidade de Bagé sendo a primeira vez na sua história a fazer isso, né, pelo transporte coletivo e pelos trabalhadores, né? A prefeitura tira, né, dos seus recursos para pagar então essa diferença de passagem de ônibus e pagar todas as gratuidades que são idosos, né, deficientes. Provavelmente a gente consiga pagar os estudantes também. Nós estamos fechando o cálculo aí, mas todas essas gratuidades serão subsidiadas então pela Prefeitura Municipal de Bagé. E essa notícia é uma notícia que eu estou dando em primeira mão aqui na semana de aniversário da Rádio Cultura, porque ela tem uma expressão, uma força muito importante, Rogério. Aliás, Rogério, essa é a grande dificuldade que a gente vê que os empresários, não de agora, né, prefeito, de muito tempo, os empresários de ônibus em Bagé reclamam muito dessa questão da gratuidade, né? Um grande número de pessoas que andam no dia a dia do ônibus sem pagar. Por direito, né? As pessoas andam por direito, não é por favor. A pessoa idosa adquiriu o direito de andar, deficiente também. São direitos constitucionais, garantias constitucionais. E eu não vou permitir que mudem isso. Eu prefiro pagar, então, para essas pessoas continuarem a ter. Se tu pegar uma pessoa idosa, ela já passou a vida inteira pagando imposto. Ela tem direito de andar no transporte coletivo. Pega um deficiente, é uma garantia constitucional. A meia passagem do estudante é uma garantia constitucional. E eu vou mantê-lo. E para manter essas garantias, eu vou pagar pela prefeitura essa diferença. Coisa que, assim, eu sempre digo, né, Geraldo? Tem gente que fala, tem gente que faz. A diferença do nosso governo é que nós fizemos. Eu estava dando uma olhada, Rogerinho. Sim. Fizemos os cálculos. Sabe quanto é que nós gastamos com propaganda e publicidade nos 6 anos que eu sou prefeito? Não fechou 6 anos ainda? 5,5% do que o PT gastou no governo deles. 5,5%. No governo do PT eles pagavam valores absurdos para fazer propaganda no intervalo do Fantástico, para aparecer lá o Em Ação. Sabe quanto é que eu gasto com a Globo, RBS? 0. Sabe qual é a minha agência de publicidade no governo? Esse meu telefone rachado que tu tá vendo aqui. Não tem agência de publicidade. 6 anos sem agência de publicidade. Um dos poucos, se não únicos prefeitos, né, dessa nova geração de prefeitos, período democrático de Bagé, que se elegeu e se reelegeu sem agência de propaganda. Porque, na verdade, o que convence é o trabalho. A propaganda engana. O trabalho por si só é o que convence. E aqui, agora, com essa questão da passagem, é mais um exemplo disso. Um exemplo de que o governo está fazendo o certo, o melhor e o bem pela sua população. Passei o final de semana e a semana passada entregando as certidões de isenção da IPTU. E eu dizia para vocês aqui, olha, isso aqui vai ajudar a cidade, isso aqui vai ajudar os pobres, porque eu conheço a realidade da periferia. O Geraldo conhece também, e tu também, Rogerinho. Sim. Eu conheço a realidade. A primeira despesa da pessoa é comida. Sabe como é que começa o dia de uma pessoa, Geraldo? Pobre, começa assim, o que eu vou botar nas minhas panelas hoje? É assim que começa o dia. O que eu vou dar de café para os meus filhos? O que eu vou dar de almoço? Que bico eu vou fazer? Que xanga eu vou fazer? O dia, a semana, o mês para uma pessoa assim passa muito devagar. O dia, a semana, o mês, para uma pessoa que tem seu salário garantido, a sua renda, o seu conforto, passa rápido. Agora, para quem não tem, passa muito devagar. E essas pessoas eram pessoas que eram colocadas dentro do fórum para perder a sua casinha, o seu casebre, a sua moradia simples. Pessoas que começam, se a pessoa começa o dia juntando para poder comer, como é que ela vai chegar no final do mês e vai pagar o IPTU? Não tem. Não adianta processar. Não adianta dizer que vai tirar a casa. Não tem.
Então o que eu fiz? Isentei de pagar IPTU. Olha, que as pessoas choravam recebendo a certidão. Gente que só era chamado na prefeitura para dizer, ó, a senhora tem que ir lá no fórum negociar ou vai perder a sua casa. Pessoas de idade. Pessoas que nunca tinham botado os pés no fórum. Que certamente, prefeito, entre pagar o IPTU e colocar comida dentro de casa, colocava comida dentro de casa. Sempre. Eu sei isso pela minha mãe. Sempre. A mãe não tinha dúvida. Se ela tivesse que botar comida para os filhos pagar, a mãe botava comida para os filhos, como todas as outras. Filho em primeiro lugar. E a Roberta viu a emoção das pessoas. As pessoas chorando, as mães com os filhos, dizendo, agora eu vou poder comprar uma coisinha melhor para o meu filho. Todos os... Coab. Quando que se imaginou isentar de pagar o IPTU a Coab? Os residenciais todos. Só no Passo das Pedras tem mais de 700 casas isentas de IPTU. Prefeito, mas os outros estão pagando por esses? Não estão. Eu vou provar isso para vocês. Primeiro, que só em não cobrar, só em tu não fazer o boleto, o carnê, mandar cobrar a notificação, depois botar o processo no fórum por pessoas que não têm condições de pagar, porque ela não tem, não adianta ela lá fazer o parcelamento, ela não tem condições de pagar. Só tu não gastar cobrando quem não tem condições de pagar, tu já economiza, nós já economizamos aí quase 3 milhões com isso. Olha o que é visão de gestão. Então, só em não cobrar, o que adianta eu bater na porta do Rogerinho, mover um processo contra ele, gastar, imprimir um carnê para ele, notificar ele, e ele vai dizer, mas eu não tenho, isso quer me tirar, me tira, eu não tenho. Gera um custo enorme. Isso gera um custo. Cada documento que eu mando ter cobrando gera um custo. Eu tirei essa cobrança. Eu isentei essas pessoas. Só aí dá uma economia de quase 3 milhões. Bom, e eu corrigi os imóveis nobres de Bagé. Os imóveis, Geraldo, nas áreas mais nobres de Bagé, que estavam com seu valor muito abaixo do valor venal. Eu não cobrei a mais. Eu cobrei próximo do valor real do imóvel. Era uma mansão de 1 milhão, pagando imposto como se valesse 200 mil. Aí quem é que pagava a diferença? O pobre. Agora não. Agora a mansão de 1 milhão paga como se valesse 700. Não chega nem a 1 milhão, mas paga como se valesse 700. Então, quer dizer, só em corrigir isso, nós fizemos a justiça tributária e foi possível, com muito trabalho, né? E tinha gente que me dizia assim, prefeito, me fizeram assinar lista de abaixo assinado dizendo que era aumento de IPTU e hoje o senhor está me entregando aqui a isenção. Encontrei gente na rua que dizia, prefeito, fizeram terrorismo dizendo que ia aumentar IPTU e o meu baixou. Porque baixou o IPTU em mais de 55% dos imóveis da cidade de Bagé. Baixou. Então, quer dizer, o resultado, né? O resultado é o que convence, né? E graças a Deus isso é o que está sendo gerado no município de Bagé, Geraldo Saliba. O senhor, então, nesse primeiro momento, fez aos moradores ali do residencial Nossa Senhora Auxiliadora, né, prefeito? E aí vão se estender para outros residenciais. Os outros residenciais. E esse ano nós vamos ter a redução da taxa do lixo nessas áreas de residenciais. Vai o projeto de lei para a Câmara, né, para ter a redução da taxa de lixo. Vai mudar o índice? Baixa o valor. Tá, mas eu digo o índice de reajuste, aquele não tem o reajuste anual? Esse tem, esse é o IGPM. Isso é uma coisa importante que tu falou, Rogerinho, porque às vezes as pessoas, esses dias uma pessoa me disse assim, prefeito, mas aumentou o meu lixo. Todos os impostos do município, taxas, tarifas do município, então, ou seja, a taxa de entrada de projeto, qualquer tipo, né, de tributo municipal, todo ano ele automaticamente recebe um reajuste
pelo IGPM. Todo ano, Rogerinho. Seja eu prefeito, seja tu, seja Geraldo, seja Dona Maria, seja quem está me escutando, dependente de quem for. É assim. É mais do que legal, é obrigação tu dar a reposição. Nesses indexadores, com esses indexadores. No nosso caso, é o IGPM. Não tem indexador aberto para o município escolher. O município vinculou ao indexador do IGPM há muitos anos já, assim, desde que eu assumi. Então, todo ano esse reajuste tem. Agora, o último ano foi... O IPTU baixou, mas as outras taxas tiveram 10% de reajuste, que é esse reajuste do IGPM, reposição da inflação com o indexador, que é esse que eu me referi agora há pouco. Com relação o pessoal está perguntando aqui quanto às passagens dos ônibus que o senhor, a prefeitura vai bancar, digamos assim, até quando vai? Durante a sua gestão, isso é durante esse ano? Então, todo esse ano nós vamos fazer isso. Para ano que vem voltar a avaliar. Claro. Voltar a conversar com a população, conversar com empresários e avaliar, né, como estará o ano economicamente para o município, porque isso é uma coisa importante. Quando tu faz a gestão de uma cidade, tem 130 mil habitantes, Bagé já se instalaram, desde que nós começamos a governar Bagé, mais de 120 empresas. Todos os dias chega empresa em Bagé. Ou chega pelo aeroporto ou chega pela estrada, mas todos os dias está chegando gente se instalando em Bagé. É empreendimento em todas as pontas, né? Desde universidade com mais de 15 milhões de investimentos, postos, né? E vários, né, empreendimentos imobiliários do município, cada vez crescendo mais. Então, nós vamos avaliar economicamente a situação da cidade, porque eu tenho as informações econômicas do município, né? Aonde é possível, né, o município crescer e mediante que atitudes do governo. Por exemplo, agora nós mudamos o escopo central, mudamos, ou seja, o formato de crescimento do centro da cidade. O governo do PT colocou uma tampa no centro da cidade, que podia crescer o município no entorno do centro e não no centro. Pode ver, não tem prédio novo no centro da cidade, é tudo prédio velho. Porque tombaram o município até as pedras. De ter uma ideia, aquele asfalto da Osório, eu sou processado por aquele asfalto ali. Porque eu botei o asfalto da Osório, não pude terminar, foi interrompido aquele asfalto ali por isso. Porque é em cima da pedra. Né? Porque eles diziam que pedra era patrimônio. Imagina, estou aqui olhando em direção à Santa Casa, passando o INSS. Imagina tu quebrado com uma fratura nessas pedras aqui em direção ao pronto-socorro. Como é que tu vai? E não podia, não pode. Agora, nós derrubamos o tombamento indiscriminado. O que é o tombamento indiscriminado? É aquele que fez um desenho no centro, uma poligonal com 4 vértices, e estabeleceu que tudo dentro disso é patrimônio cultural. Então, essa casa na frente aqui desse lindo prédio, que é um prédio tombado, onde nós estamos, está a rádio aqui, mas essa casa da frente, que não tem relevância cultural nenhuma, que está na frente aqui do prédio, essa casa também é tombada. Se ele quiser mexer naquela janela ali, do banheiro dele, ele tem que pedir autorização para o Compreb, antes, né? Se ele for pintar, ele também tem que pedir autorização para o Compreb. Se ele for mexer na garagem, ele também tinha que fazer isso. Por isso esse monte de casa velha caindo dos pedaços e os donos não podiam mexer nas suas casas. Agora não. Agora a Câmara aprovou e o tombamento ele é individual, né? Então, ó, esse prédio aqui, da Sociedade Espanhola. Italiana. Ele está tombado. Aqui é um prédio com relevância cultural, histórico. O da prefeitura aqui está tombado. O Santo Antoniano, não. Pode mexer o Santo Antoniano, quer levantar um edifício em Santo Antoniano, levanta. Manda o projeto e quem aprova isso, quem vai aprovar isso,
não é mais um conselho. Quem vai aprovar isso são os engenheiros e arquitetos da prefeitura, porque são eles, os homens com e mulheres com capacidade técnica, Rogério, de fazer a avaliação do projeto arquitetônico. Se tu tem engenheiro e arquiteto na prefeitura, como é que tu vai pegar um projeto que o Rogério quer fazer aqui, de um prédio na casa dele, no centro, e vai mandar para um conselho? Não, quem tem que discutir isso é o setor responsável da prefeitura. E todos os prédios do município que têm relevância histórica e cultural continuam tombados. As igrejas, as paisagens, as praças, tudo isso continua com a preservação. Não vai se derrubar absolutamente nada que tenha história. O que tem história, que faz parte continua. Da história. Agora, deixa o prefeito botar em direção à Santa Casa aqui, botar asfalto nessas pedras para as pessoas quebradas, não doentes, não ir picando dentro de uma ambulância. Deixa o proprietário do imóvel ali que está caindo, aquele pedaço de casa está aqui do outro lado da rua aqui, da Sociedade Italiana, tem lá uma casa caindo, os pedaços, deixa o cara levantar um prédio ali. Aliás, falei com o empresário... Então isso é o que vai mudar agora, economicamente, para o ano que vem, vocês vão ver o crescimento do centro de Bagé, o entusiasmo dos empresários em investir no centro da cidade de Bagé, porque eu devolvi a casa deles. O PT tirou a casa, tirou a propriedade das pessoas. Porque a posse as pessoas continuavam com posse. Mas ele tirou a propriedade. Ele disse, ó, não mexe. Não pode mexer. Mas que isso, tia? A pessoa paga imposto, ela mexe no seu imóvel como ela quiser mexer, exceto se for um imóvel tombado como esse aqui. Né? A Sociedade Italiana não vai vir, vai derrubar esse prédio aqui e construir um outro pela história que tem. Preserve-se as janelas, preserve-se a sua estrutura, o seu estrutural. Agora, o imóvel que está aqui na frente dos meus olhos, na frente da janela aqui, que relevância tem esse sobrado aqui? Nenhuma. Se o cara quiser derrubar e levantar um prédio, deixa. Ah, não, vai fazer sombra para a Sociedade Italiana, mas o que é isso? Como vai fazer sombra? Não tem isso de fazer sombra. Deixa ele levantar aí o prédio do outro lado da esquina. É isso que eu defendo, é isso que passou na Câmara, e vocês vão ver o resultado disso na construção civil do centro da cidade de Bagé, o valor que pegou as casas. Agora as pessoas me dizem assim, bah, prefeito, tu fez o certo, tu está nos cobrando o IPTU do centro, que o imóvel vale, mas tu nos devolveu a casa. Agora nós podemos mexer no nosso imóvel, podemos vender, ganha economicamente ganha valor os imóveis com essa liberdade de edificação, Rogerinho e Geraldo. O senhor citava agora esses prédios e apontava aqui próximo, em frente à CE Equatorial, o proprietário que comprou ali, um empresário meu conhecido, né? Falei com ele esse final de semana. Ele disse que a época quando estava à venda, um empresário da área da construção estava pronto para comprar ali, mas depois descobriu que só podia levantar prédio no máximo de 4 andares ali. E aí acabou desistindo, ele entrou no negócio, depois comprou e hoje está comemorando essa mudança e que ele vai poder também investir na área da construção. Então, agora vem a mudança no plano diretor. E a mudança no plano diretor também sendo construída com os donos de imóveis. Por quê? Para justamente fazer essas alterações. Porque assim, se tu tem solo, digo solo porque assim, dependendo do tamanho da obra, tu tem que ter solo para poder fazer a edificação. Quer fazer 20 andares, tem que ter solo. Fazer uma torre de 20 andares, tem que ter solo. 30 andares, tem que ter solo. Dependendo do solo, e aí eu trabalho, é a prospecção do dono, né, do empreendimento, a liberdade de levantar o prédio da altura que quiser levantar, dentro das normas técnicas, dentro das exigências que já existem no mundo todo, em tudo que é lugar. Por que só em Bagé não pode? Por que não podia? Mas o que é isso? Tombaram 4.000 imóveis no município de Bagé. 4.000 imóveis. Geraldo, eu sou preservacionista. Eu preservo a história, a paisagem. Olha a recuperação que nós fizemos na cidade. Eu peguei uma cidade tombada que nem os canteiros da Osório o prefeito passado tinha terminado. Vocês lembram disso? Tu lembra disso, Geraldo? Sim, foi muito comentado. O cara não terminou os canteiros da Osório. Ele ficou 8 anos e não conseguiu terminar os canteiros da Osório. E dizia que preservava alguma coisa. Agora, deixa a cidade se desenvolver.
Deixa o dono do imóvel decidir o que ele quer fazer com a casa dele. Né? E é isso que nós devolvemos, e a cidade vai crescer economicamente, absurdamente, com isso. Vocês podem notar, começar a observar o movimento da cidade e o crescimento que vai ter no centro da cidade. Aliás, hoje Bagé já está, né, prefeito, na contramão da maioria das cidades do estado e Sim. até mesmo do Brasil. A questão pandemia foi muito difícil para a maioria das cidades, dos estados e tal, mas aqui em Bagé, como é que você conseguiu essa diferença, esse contrário, ou seja, esse plus, esse crescimento e essa vinda de tanta empresa para Bagé? Então, sabe, Geraldo, que nós éramos vereadores, eu e tu, e uma vez nós fomos na tribuna e levamos um prêmio que o prefeito de Bagé, do PT na época, comprou numa revista, Isto É, se não me engano, pagou mais de 70 mil para Bagé ganhar um prêmio, lembra disso? Saiu numa página. Aí nós meximos assim, mas que prêmio bem caro, né? Porque pagar 70 mil reais do dinheiro do município uma revista, para sair na revista, para ganhar um prêmio da revista, é caro, né? Eu não comprei um prêmio. Nenhum prêmio, zero. Todos os prêmios que o governo ganhou foi pela qualidade do seu trabalho, da sua gestão. Vou te dar um exemplo. Agora eu fui chamado a Gramado, no Congresso Estadual dos Conselhos Municipais de Saúde. Bagé recebeu o prêmio como uma das melhores gestões no combate à pandemia, ao vírus do Rio Grande do Sul. Sabe o que aconteceu? Bagé foi indicado ao prêmio nacional. Resultado do quê? Trabalho. Eu dizia isso pro Rogério. Eu não saio em coluna social. Pode abrir o jornal aí quando quiser. Não me vê em coluna social. Me vê trabalhando. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Manhã, tarde, noite, manhã, tarde, noite. Nós vamos disputar um prêmio nacional de melhor gestão de combate à pandemia no Brasil. O presidente Bolsonaro já tinha dito isso. Tem um vídeo dele. E esse vídeo vai ficar dependente de quem gosta, de quem não gosta, né? Mas quando um presidente da República vem e diz assim, olha, se eu pudesse fazer a gestão da pandemia, eu faria que nem o prefeito Lara, lá da cidade de Bagé, que praticamente não fechou, teve o menor número de óbitos e a cidade não parou de crescer. Quando um presidente diz isso se referindo a um prefeito, é um motivo de uma honra, né? É o maior prêmio que eu poderia receber, são essas palavras, né? Recebemos um prêmio do Sebrae como cidade empreendedora. Mais de 90% dos alvarás do município saem de graça. Sabia disso, Geraldo? Não tinha esse conhecimento. Sabia disso, Rogério? Não, eu não tenho agência de publicidade. Eu disse isso para vocês. Sabia que antes do nosso governo, uma empresa chegava a levar mais de 300 dias para abrir em Bagé? Dependendo do seu nível de complexidade de atividade. Sabe quanto tempo leva uma empresa agora para abrir? Com tudo fácil, empresa que nós temos em Bagé? 10 minutos. 10 minutos. Tu abre uma empresa em Bagé. De 300 dias para 10 minutos. Diminuiu a burocracia? Total. Nós recebemos um prêmio do Sebrae por prefeito empreendedor, cidade empreendedora. Você montou uma grande prêmio Diamante. Casa do empreendedor, né, prefeito? Exatamente isso. Sabe onde é que é a sede do Sebrae? Dentro da Casa do Empreendedor, onde nós montamos. Tu já imaginou o Sebrae largar sua sede e ir para dentro da sede? E aqui está a Leisa, que foi a primeira coordenadora da Casa do Empreendedor, começou esse projeto já lá com o Baiar, competente secretário. E tu imagina o seguinte, nós tínhamos 3 mil microempreendedores em Bagé quando eu assumi a prefeitura. Sabe quantos tem hoje? 8 mil microempreendedores. Mais que o dobro. Mais que o dobro. Em menos de 6 anos. São números, são fatos. Que esses números é matemática. Eu sou da matemática financeira, quem é da matemática sabe que matemática é ciência exata, né? Não tem... não é. Então tu imagina, Bagé é a 4ª cidade no estado do Rio Grande do Sul a ter o Tudo Fácil Empresas. Só 2 cidades no interior. Não é Pelotas, não é Caxias, não.
é Bagé e Parobé. E depois só Porto Alegre. Nem essas outras cidades, como Santa Nenhuma. Maria, Quarta cidade, nenhuma. Como eu queria ser lá de tal cidade, né? Pois é, a tua cidade, a cidade de Bagé, é a cidade premiada como a melhor gestão combate ao Covid, que mais trouxe empresa, que se abre uma empresa em 10 minutos. Pergunta para as pessoas que vão na casa do empreendedor o que elas acham. Que tu sai daqui, ó, dobra aqui a esquina, vai aqui no laboratório municipal e faz exame mais rápido do que no laboratório privado. Aqui, na esquina, aqui, vai aqui. Chega ali com a requisição, tu ainda hoje recebe o resultado do teu exame. No máximo amanhã tu está com o resultado do teu exame. E detalhe, no telefone ainda. Então, quer dizer, não tem, né? São questões que fazem total diferença, Geraldo Saliba. A questão IPTU, o prefeito, o nosso ouvinte aqui, o Orvandil, do bairro Bagé, pergunta o seguinte para o senhor: se quem não pegou a certidão de isenção do IPTU no final de semana, pode pegar agora durante a semana e onde pegar? Prefeito, desculpem. Lá na secretaria. Desculpe, eu vou ter que dar uma saidinha, o Geraldo Saliba vai comandar. Vamos lá, Rogério. Fique à vontade aí para responder. Obrigado, amigo. Tá, obrigado, grande te abraço, agradeço. Eu também vou encaminhando aqui. Deixei para o final a questão... Da secretaria, então, prefeito? Secretaria da Fazenda, Orvandil. Direto lá com o secretário Cristiano Ferraz, ou com a Luma lá, o senhor pode ter acesso, então, a essa certidão, tá? Essa certidão é uma certidão que lhe permite, né, permanecer isento enquanto não tiver alterações na sua edificação. Se for morador dos residenciais, é uma certidão já permanente. Não terá mudanças, exceto se entrar um outro prefeito e resolver mudar, né, tirar o que eu dei para o povo e voltar a cobrar da população. Mas creio que isso não vai acontecer, porque a população não vai permitir. O pessoal está perguntando sobre a van, prefeito. A van, né, eu falo ainda essa semana com o Luciano Hang. A van teve problema com a questão dos seus materiais, dos seus insumos, né, para construção, atrasou as suas obras no Brasil inteiro em função da pandemia. Ela está fechada, contratada com a cidade, né, já estabeleceu o arrendamento daquela área, já fez terraplanagem e agora vai para a parte das fundações. A van, ano que vem, no máximo, estará sendo inaugurada na cidade de Bagé, Geraldo Saliba. O ouvinte diz o seguinte: bom dia, meu nome é Nelson Santos, bairro Pedra Branca, sou PT, mas admito que a melhor administração de Bagé é a sua. Na minha rua tem asfalto, a saúde está boa, moro na rua da Madeireira Guarujá, temos remédio nas farmácias, tá bom? Fala o meu comentário aí, Saliba, tá falado. Como é que é o nome? Seu Nelson. Nelson, grande abraço, Nelson, muito obrigado pelo reconhecimento, pelo carinho, né? E fico muito feliz, a consciência das pessoas, né? Tem pessoas que têm consciência e é só comparar o antes e o depois. Eu disse esses dias, né? Falei aqui na rádio, Nelson, a gente lembrar como é que as pessoas saíam de Bagé para tratar a saúde. Na frente da prefeitura, 1 da madrugada, frente da praça, aquilo tudo escuro, fechado, dentro de um ônibus sujo, que levava o nosso povo. Largavam lá na Santa Casa, deve ter gente escutando isso e dando uma dor no coração, porque passou isso com seu familiar. Largavam lá, 6 horas da tarde, quem estava dentro do ônibus estava, quem não estava ficava em Porto Alegre, vinha e descarregava as pessoas assim, aqui em Bagé, quando não quebrava o ônibus na estrada. Era assim que era transportado o povo. Hoje tem ambulância, UTI nova, van nova, carro novo, ouro e prata, casa de hospedagem. A diferença é enorme. É enorme. Quem realmente trabalha consegue mostrar resultado assim com facilidade, Geraldo Saliba. Muito maquinário chegando também para a CEINFRA, prefeito? Muita máquina, assim que firmar o tempo vou conseguir patrolar toda a cidade, tem bastante equipamento, né? Eu não consigo mexer enquanto estiver chovendo, porque piora a situação, né? Mas logo eu vou conseguir patrolar toda a cidade, porque agora tem equipamentos, consegui comprar, são 6 patrolas, Geraldo Saliba. Nunca se teve tanta patrola em Bagé. 6 patrolas. Agora não consigo entrar nos bairros, 2 escavadeiras hidráulicas, né? Não consigo entrar no bairro enquanto não firma. Tu bota uma patrola
né, com aquele peso todo, e vai mexer terra com a rua encharcada, tu faz aquilo um lodo, né? Então tem que firmar. Assim que firmar, nós estamos entrando com o patrulhamento, e é rápido, né? Questão aí, uns 25, 30 dias, a gente já dá uma pegada muito grande na cidade, com isso endireita ela. Tem observado um trabalho diferenciado que está sendo feito nos bairros, né? Sim. Antes apenas se passava a patrola, agora não. Se coloca a terra, passa a patrola e vem o rolo compactador, acho que é esse o nome. Sim, porque a vida toda só se deu a lambida, né? Os antigos conhecem a tal de lambida nas vilas. E aí vai tirando terra, vai arrebentando os canos tudo, porque vai destapando até os canos, né? Tinha lugar que já não dava mais para passar a patrola, porque o cano estava à flor da terra, né? Agora não, agora a gente bota a terra, bota a terra, espalha com a máquina, né? E faz a compactação com